Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem por aí? Bom dia, bom dia. Tudo certo? Opa, vou voltar aqui. Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Tudo Bom certo? dia. E aí? Tudo certo? Suave. Dia verde, né? Amanhã verde aí para todos, principalmente para os torcedores aí do São Paulo, né? Um bom dia. Famoso Deu Green, né? Já diria aí a propaganda, né? E vamos que vamos. Já temos aí 18 participantes, né? Pois é, só dia mesmo, né? Beleza. Bom, o pessoal tá chegando, né? A nossa aula aqui. Vocês estão tendo a aula da outra disciplina ainda? Já acabou? Às vezes tem alguém que se estende mais aí. Como é que tá sendo a aula de antes da nossa, de quarta-feira? Não, hoje ele só fez chamada, passou um exercício pra gente fazer aí e vazou fora. Fez chamada? É, esse maluco faz chamada. É complicado, hein? Ixi, o cara faz chamada na aula virtual. Bom, beleza. A gente faz também aqui, né? Mas é só para ver quem tá de alma presente, né? No curso aqui. E só para justamente para isso. Eu já coloquei esses slides ontem, né, na nossa sala virtual. Vocês já chegaram a dar uma olhada neles? Alguém passou o olho, com curiosidade? Deu uma olhada na lista 4 ali já, né? Temos a lista 4 já em vias de ser feita, né? A partir da aula de hoje aí dá para fazer mais ou menos uma metade já quase dela. Também já tem os exercícios dessa semana e eu coloquei uma data lá para 20 de outubro, né? Tipo, lá na frente lá, mas eu nem sei se a gente vai chegar até lá, né? Se eu não me engano aqui, a gente tem até aula 23 na minha programação aqui, né, dos meus slides. Então, seria aí, hoje é 15, né? Aí 16, 17, uma semana. 18, 19, 2 semanas. 20, 21, mais uma semana. 22, 23, mais 4 semanas de aula aí, basicamente, para a gente terminar o curso. Se não tiver nenhum percalço, é mais um mês, né? Basicamente. Então, espero que vocês já estejam de férias já, né? Passou rápido, né? Oxe, passou bem rápido, né? Eu acho que mais um mês aí a gente termina. Então, talvez a nossa prova aí, o finalzinho do curso, seja no comecinho de outubro, né? Aí, bem no comecinho aí. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí né? Tem mais 2 listas, né? São 6 listas, né? Então, 3 na primeira parte e 3 na segunda parte do curso. Vai ter mais uma prova só, né? São 2 provas. Uma prova da primeira parte e outra prova da segunda parte. A gente vai terminar então o semestre com 4 meses de aula, já que acho que as aulas começaram dia 14 do 6 para Mas é julho, agosto, basicamente setembro, isso, outubro. né? Mas mesmo no presencial, é basicamente isso, né? A gente começa em março, geralmente, né? Se não tivesse nada de pandemia, nada, você começa em março e termina em junho, né? Final de junho, então é março, abril, maio, junho, 4 meses, né, de É, aula. verdade. Não tem muito o que fugir disso, não. Então, ficamos aí com as nossas aulitas, ok? A gente tem que completar 60 horas de aula, né? Então, aqui são 23 horas, né? 23 aulas aí, então você põe aí 2 horas cada aula, dá 46,
né? Mais 2 provas aí dá 50, né? Mais uma aula introdutória aí que a gente fez de enunciação, 52, mais 2 provas, né? Aí dá quase 60. A gente está completando aí a carga horária do curso aí sem maiores problemas. Quando eu vou liberar as notas? Essa é uma pergunta de valendo R$1 milhão, Murilo. Não sei. Não sei. Eu preciso fechar a nota das disciplinas do pessoal que começou antes, né? E assim que eu fechar a nota deles, né? Que o pessoal já está finalizando aí, aí eu começo a fechar a nota de vocês também. Né? Mas eles estão na frente aí, porque teve curso que até acabou já, né? Por exemplo, Física 3 para Geologia, segundo ano, já acabou. Né? Física 2, Matemática, que eu estou dando também, já acabou. Tem um curso na computação que já acabou também, né? Então tem bastante tempo ainda. Tem até outubro para isso, exatamente, Maria. Exatamente. Ô, professor, eu baixei ontem aquele joguinho que você indicou, O Bichinho para É, Viciável. eu Passei a tarde falei, inteira né? ontem. Eu Passei a falei. tarde inteira. Mas é gostoso de jogar, né? É bacana, né? Oxe, bastante. Até onde você chegou? Que elemento químico você chegou? Rapaz, eu cheguei até o bério. Boro? Isso, bório. Não, boro tá no começo ainda. Ixi, tem que chegar até É, eu sou amador. tem que chegar no Einstênio, lá nos cento e poucos números lá, né? Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí a nossa aula 15, que é a aula dos números quânticos, né? Então a gente vai aprender aí alguns conceitos de física quântica, não logicamente entrando em equações, né? Entrando aí nas contas, mas basicamente relacionados com os conceitos, certo? Alguém chegou a ver alguma coisa de física moderna no ensino médio? O que vocês chegaram a ver? Alguém teve física no ensino médio? Aprendi a jogar truco nessas aulas aí, Ah, professor. eu vou falar o que eu lembro. É. Primeiro, o professor deu uma olhada na física clássica, Hum, os conceitos, eu nem lembro, só tô falando que eu lembro, que eu vi. sim. Depois ele começou a entrar em física moderna, mas eu não lembro muito dessas aulas, que já faz um bom tempo. Entendi. Quando eu digo bom tempo, eu digo um ano. Uhum. A parte alfa, beta e gama, né, que a Isabela comentou, a gente vai estar falando isso na semana que vem. Né? Eu vou estar falando aí das radiações, né? Mas aqui são outros conceitos, né? São conceitos aí um pouquinho diferentes. Então vamos lá, vamos tentar dar uma luz aí para vocês na parte de física moderna. Bom, só relembrando o que a gente viu ontem, né? Então, o modelo atômico atual que a gente está estudando, né, é o modelo do Rutherford-Bohr, né, uma mistura dos dois modelos, onde os átomos aí eles estão configurados, né, em 8 camadas eletrônicas, onde cada camada, né, aqui está faltando uma camada aqui ainda, mas existe uma camada R, né, aqui, que seria a 8ª camada. E os átomos estão configurados, né, os elétrons, né, basicamente distribuídos aí ao longo das camadas nos KLMNOPQR, né, onde cada camada cabe uma certa quantidade, né, então cabe 2 na primeira, 8 na segunda, 18, 32, 32, 18, 8, cabe 2 na 8ª aqui, e assim por diante, né, e cada camada, ela recebe um número, né, então, por exemplo, aqui, ó, camada primeira aqui, logicamente, número 1, camada segunda, número 2, camada terceira, número 3, camada quarta, número 4, e assim por diante. O número da camada, ele é chamado de N, que é o número quântico principal, certo? A gente vai estar vendo hoje aqui 4 números quânticos. Ok? O primeiro número é justamente o número da camada. Então, para eu caracterizar um elemento químico, para eu caracterizar um elétron, né, um estado energético de um átomo, eu preciso desses 4 números quânticos, né? Eles vão ser aí N, L, M e S, certo? O N
está relacionado justamente aí com o número da camada que ele se encontra, né? Por exemplo, qual é o último elétron da distribuição, em que camada que ele se encontra, né? Então, por exemplo, você faz a distribuição lá do elemento, né? E aí o último elétron está aqui na camada N, né? Então, na camada 4. Então, o N é igual a 4, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Esse é o chamado de número quântico principal. Ele está relacionado com a camada, né? A última camada eletrônica aí do elétron. E a distribuição, né? Ela vai obedecer aqui aquele princípio de Pauli, de preenchimento das camadas. A gente vai relembrar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Beleza? Por enquanto? Tranquilo, né? Todo mundo lembra aí da distribuição, dos modelos de camada, né? Ok? Vamos lá, então. Então, vamos ver aí alguns conceitos, certo? Da física que trazem uma luz aí para o modelo atômico. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é o que eu chamo de dualidade onda-partícula, né? Então, esse conceito ele é importante porque ele vem aí desde do estudo do Renascimento científico, onde Newton, né, começou a estudar aí fenômenos de luz, e existia sempre uma discussão, né, sobre a luz ser tratada como partícula ou a luz ser tratada como onda, né? Então, existia uma discussão muito calorosa, né, nos cientistas do passado. Newton, principalmente, era um dos defensores da luz com natureza corpuscular, como sendo partícula. Aí tem outros defensores, como, por exemplo, Huygens, né, que é aí um defensor da onda, né, e assim por diante, até que foi provado que a onda, que a luz, né, ela tem uma dualidade. Ela pode se comportar ao mesmo tempo como partícula, né, como fótons, aí, que seria a letrinha gama, né, são partículas de luz, e pode se comportar como onda, né, no formato aí de radiação eletromagnética. Então, tudo vai depender do observador, né? Então, dependendo de como eu quero medir a luz, né, eu posso medir ela como partícula e eu posso medir ela como onda. Então, por exemplo, como é que eu analiso a luz como partícula, certo? Então, se você olhar, por exemplo, num bosque, né, numa floresta, alguma coisa, você vê a luz do sol penetrando aqui nas frestas das árvores, e você vê que tem vários pontos de sombra, né? Então, aonde tem sombra, né, a luz estaria batendo ali com partícula e sendo bloqueada, né, pelo objeto. Então, ela se comporta como partícula ali naquele momento. Porém, como ela sendo onda, ela consegue desviar, né, dos caminhos, dos obstáculos, né? E aí a gente tem a iluminação do ambiente inteiro, né? Parte é sombreada e parte é iluminada por inteiro. Então, nesse caso, a luz se comporta como onda e como partícula, ok? Outros experimentos aí que a gente tem de comprovação disso, certo? Então, os elementos de difração, né? São experimentos aí chamados de difração. O que é a difração? Difração é um fenômeno que ocorre para qualquer tipo de onda, né? Então, se a onda atravessa um orifício, por exemplo, aqui, imagina que eu tenho uma luz incidente aqui, né? Um laser, né? Então, aqui é uma visão de cima desse experimento aqui, né? Então, eu tenho uma onda incidente, ela passa por um orifício, né? Aí ela se passa aqui em formatos de frente de onda esférica, e quando ela passa por dois orifícios, que é o chamado experimento da fenda dupla, ela cria um padrão de interferência. A gente vai estudar esse padrão de interferência lá em Física 2 no semestre que vem. E esse padrão de interferência, ele é aí característico de ondas, né? Então, por muito tempo, se imaginava que a luz apenas se comportava como partícula, e foi o experimento da fenda dupla, né? O experimento aí da difração, que ocorre apenas como ondas, né? Onde a onda aí tem a capacidade de desviar de objetos, que se classificou, né, a luz como sendo uma onda. Mais tarde, né, a gente consegue descrever essa luz, né, como uma onda eletromagnética, onde existem aí campos elétricos e campos magnéticos oscilantes, né, e eles formam aí uma onda, né? Então, campo elétrico e campo magnético perpendiculares
numa direção de propagação. A gente vai estudar isso também em detalhes lá na frente. Tudo bem por enquanto? Deu para pegar a ideia? Beleza. Vocês já viram padrão de interferência já? Sabe o que é isso? Não? Quando você tem, ó, justamente, se você olhar esse desenho que está aqui, ó, né? Certo? Imagina você numa piscina, né? Então você está numa piscina, aí pega uma bacia com água, né? E pega os seus dois dedinhos, ó, e fica batendo eles assim, perturbando a água, né? De maneira aí periódica, né? Tentando bater os dois dedos juntos. Você vai ver que vão se formar ondas ali na superfície da água, né? E dependendo de como você bate, com a frequência que você bate seus dedinhos, você vai ver que tem pontos onde existe uma amplitude maior, né? E pontos onde existe uma amplitude menor. Né? Os pontos onde existe amplitude maior, eu tenho o chamado de interferência construtiva. E pontos onde existe amplitude menor, eu tenho interferência destrutiva. Né? E aqui o meu padrão de interferência tem basicamente essa ideia aqui. Né? Então, os pontos onde estão mostrados aqui, ó, são pontos de interferência construtiva, e onde não tem nada, são pontos de interferência destrutiva, né? Como se uma onda tivesse aniquilado a outra, e na interferência construtiva é como se uma onda tivesse se somado à outra, né? Você pode fazer esse experimento aí na sua casa, né? Pega aí os seus dedinhos, coloca aí numa bacia, na pia da sua casa, né? Se você tiver aí um tampão de ralo, né? Fica batendo os dedos lá, você vai ver que vai se formar um padrão bem parecido com esse daqui. Tudo bem? Beleza? Então, essa aqui é a nossa dualidade onda-partícula. Então, a princípio, eu posso considerar a onda como luz ou como partícula. E isso é calculado, né, a princípio do equação de de Broglie, né, o princípio de de Broglie. Ele relaciona a natureza, as duas naturezas, né, da luz e dos elétrons. Por quê? Foi provado, né, algum tempo atrás também, que o elétron também tem essa forma de natureza. Né? O elétron ele pode ser uma partícula e ele pode ser uma onda também. Olha que coisa doida. Né? A gente sempre está acostumado a ver elétron, partícula, massa de elétron, carga de elétron, né? Uma bolinha girando ao redor do átomo ali. Né? Esse é o elétron, essa é uma partícula. Porém, o elétron também pode ser uma onda, né? Ele também aí obedece à dualidade onda-partícula. Isso é uma das coisas fascinantes aí que a gente tem na física, né? Ele se comporta também como luz, certo? E como é que eu relaciono isso? A gente vai usar, né, o que eu chamo aí de relação de de Broglie, que é essa equaçãozinha aqui, ó. P é igual a H sobre lambda. O que é cada uma dessas coisas? O P eu chamo de momento linear. Né? Então, esse momento linear muita gente acaba vendo ele no ensino médio como quantidade de movimento. Né? É um MV, massa vezes velocidade. Né? O pessoal não costuma usar a letra P aí para estar vendo. Quando você faz análise de colisões, né? Não sei se vocês lembram de colisões aí do ensino médio, quando está colidindo bolinhas, né? A gente estuda a quantidade de movimento. Né? Só que, na verdade, a gente chama isso de momento linear. Né? Que é simbolizado por essa letrinha P aqui. Certo? E esse P é igual a mv, né? Justamente aí a mesma expressão, massa vezes velocidade. No caso da luz, né? Aqui, a gente vai usar a velocidade como sendo a velocidade da luz, né? Que é chamada de C aí. Né? Então, o meu Czinho aqui é a velocidade da luz, ok? E o M é a massa. O lambda, que está aqui embaixo, ele é o meu comprimento de onda, certo? É uma quantidade aí chamada de comprimento de onda. A gente vai estudar toda a parte de ondulatória em Física 2. Mas só para a gente ter uma noção aqui,
né, essa equação de Bernoulli, né, de Bernoulli não, de de Broglie, ela relaciona a partícula, que é o meu momento linear, com a onda, que está relacionado com o meu comprimento de onda. Né? Então, tenho aqui partícula, momento linear, onda, né, com o lambda, que é o comprimento de onda. E a relação é feita pela constante de Planck, o H. Né? Então, esse Hzinho aqui, ó, ele é chamado de constante de Planck. E ela vale 6,64 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. É uma constante. Né? Não sei se alguém assistiu aí Stranger Things. Já assistiram? Seriado? Né? Pegou a referência? Qual que era a senha, né, para adentrar a câmera lá do buraco da outra dimensão lá, né? Certo? Xiii, Marquinhos, olha o spoiler. Né? Olha o spoiler. Né? Bom, Giovana já está com spoiler aí. Então, vamos lá. Esse H, né, é a constante da física quântica. É o que relaciona tudo que é muito pequeno, né, tudo que é bem pequenininho, tem a assinatura do H incluída. Né? Então, toda vez que você vai analisar alguma informação, alguma equação em mecânica quântica, o H está sempre incluído, porque tudo que é muito pequeno tem essa assinatura, né, da constante de Planck. Aí. Então, é ele que faz a conexão, né, entre a luz e a partícula aqui na relação de de Broglie. E aí a gente tem o seguinte, né, ó, por exemplo, se você pega um átomo, né, para o átomo de hidrogênio aqui, por exemplo, né, você tem aí que o orbital, né, do elétron, né, que seria aqui ele girando em torno do núcleo, né, ele pode ter aí, né, esse formato, né, não precisa ser exatamente circular, né, ele pode ter aí alguns formatos deformados, né, justamente aí obedecendo padrões de onda, né, então isso aqui obedece um padrão de ressonância, né, dependendo do tipo de perturbação que você tem num átomo. Né? Então, aqui seria para N3, aqui seria para N2, né, para a segunda camada aí. Então, a gente tem aí diferentes padrões de interferência, né, por exemplo, para a órbita de um elétron no átomo de hidrogênio. Né? Isso aqui é justamente esse elétron se comportando como uma onda. Né? Então, ao invés dele estar aí girando como partícula, ele ocupa todo o espaço aqui. Né? Ele funciona como um orbital eletrônico. Né? Como assim um orbital eletrônico, professor? Que loucura é essa? Né? Vamos tentar entender isso aqui, ó, com essa ideia aqui, ó. Né? Então, o que seria um orbital eletrônico? Né? Então, imagina aqui o elétron, né, ó, girando ao redor do próton, né? Só que aqui ele estaria num movimento tipo movimento planetário, né? Certo? Se ele é uma nuvem eletrônica, ele está ocupando a todo momento toda a região, né? Então você faz uma analogia como se fosse uma hélice de avião, né? Então numa hélice de avião, você vê aqui que ela está parada, né? Só que quando ela começa a girar, você não consegue dizer com precisão, né, aonde está localizada a hélice do avião, né? Você consegue ver que ela está ocupando todo o espaço. E essa aqui é a nossa representação de nuvem eletrônica, né? Eu não sei dizer aonde o elétron se encontra. Né? Para fazer isso, eu preciso de probabilidades. Né? Então, aí entra um conceito chamado de princípio de incerteza de Heisenberg. Não sei se alguém já escutou falar disso, né? Mas esse princípio de incerteza de Heisenberg, ele está relacionado com a velocidade e a posição do elétron ao longo do orbital. Então, não é possível calcular a velocidade de um elétron com exatidão ao longo de um orbital. Da mesma forma que a gente não consegue determinar a sua posição numa eletrosfera. Então, eu não sei qual é a velocidade e eu não sei qual é a posição. Por isso que eu represento isso como sendo um orbital eletrônico. Existe uma probabilidade do elétron estar aqui com uma velocidade tal.
existe uma probabilidade do elétron estar aqui com uma velocidade tal. Existe outra probabilidade de ele estar aqui com uma velocidade tal. É isso que a gente chama de nuvem eletrônica, né? Justamente por causa desse comportamento de onda-partícula também do elétron, né? Então, a gente vai sempre determinar a região onde ele se encontra com maior probabilidade. E o princípio de incerteza de Heisenberg é basicamente isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, delta x é a minha posição, né? Então, está relacionado aqui com a posição. E o delta px, que eu vou chamar aqui, ó, está relacionado com o momento linear, que é a velocidade, né? Lembrando que a gente acabou de ver o momento aqui, né? Como mv, que seria a nossa quantidade de movimento, né? Então, ou Q é igual a mv, né? É basicamente a mesma coisa, a quantidade de movimento. Então, se você multiplicar a posição vezes a velocidade, isso aqui tem que ser menor que h cortado sobre 2. Esse h cortado, que a gente chama aqui, ele é o meu h, que é a constante de Planck, sobre 2π. Né? Então, isso aqui é muito pequeno. Né? Então, a probabilidade de você conhecer a posição e conhecer a velocidade do elétron ao longo do orbital, ela é praticamente zero. Né? Então, ou você sabe a posição e não sabe dizer nada sobre a velocidade, ou você sabe tudo sobre a velocidade e não sabe dizer nada sobre a posição. Né? Ou é um ou é outro, é 8 ou 80, né? O que a gente chama aqui. Então, esse é o princípio de incerteza. Você não consegue descrever por completo, né, o comportamento de um elétron. Por isso que ele entra aí, né, com essa característica de nuvem eletrônica. Ele ocupa toda a região do orbital, né, que é justamente aí essa analogia com a hélice do avião. Você não consegue dizer com exatidão aonde está a hélice a partir do momento que ela está girando. Tudo bem, galera? Tá fazendo sentido para vocês aí? Tudo certo? Tá ficando muito complicado? Tranquilo? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Certo. Então, essa é a característica do elétron, né? A gente basicamente não estuda essa parte no ensino médio, a gente só vê o elétron como sendo uma partícula girando ao redor do núcleo do átomo. E, na verdade, né, esse elétron, ele pode ser uma partícula e ele pode ser uma onda, né? Então, por causa desse comportamento aí dual, né, desse duplo comportamento, desse... vamos dizer assim, dessa crise de personalidade, né? O elétron deveria ir ao psicólogo. A gente tem que fazer tratamentos estatísticos, né? Então, eu não sei se ele está se comportando como partícula ou se ele está se comportando como onda. Então, eu faço uma análise estatística e eu descrevo, né, o movimento dele a partir de uma nuvem eletrônica. Ok? Tudo certo? Alguma dúvida por enquanto, gente? Curiosidades? Podem perguntar, né? Coisas curiosas que vocês têm aí, né? Geralmente isso desperta bastante curiosidade, alguma coisa. Tudo bem mesmo? Curiosidade é do gato zumbi. Fábio, eu não estou escutando o que você está falando. A curiosidade Fala mais alto. Curiosidade sobre o gato zumbi que você vai falar ainda aí, né? Sobre o quê? O gato zumbi. A experiência lá. Não, eu não vou falar sobre o gato de Schrödinger. Ele não está relacionado com os modelos atômicos. Não? Não. Então tá. Era essa curiosidade. Mariana, a gente usa isso para quê, né? A célebre frase, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? Né? A gente vai ver isso agora, né? Ó, justamente porque os orbitais eletrônicos, né? Aí esse modelo de orbital, ele está relacionado com os desenhos, né, que o elétron pode fazer ao redor do átomo. Né? Então, aqueles orbitais, quando a gente faz a descrição do Linus Pauling, né, para a distribuição eletrônica, S, P, D e F, cada um tem um desenho diferente, porque cada um cabe uma quantidade de elétrons. Né? Então, por exemplo, no orbital S,
certo? Quantos elétrons cabem no orbital S? Quando você faz a distribuição eletrônica, não é sempre 1s2, 2s2, não é sempre 2? Né? Então, aqui, ó, no orbital S, sempre cabem 2 elétrons. Não é? No orbital P, quantos cabem no orbital P? Quando você faz a distribuição eletrônica? 6, não é? Exatamente, cabem 6. Quantos cabem no orbital D? 10. E quantos cabem no orbital F? 14, não é mesmo? Então, aqui, ó. A gente tem justamente aqui, ó, que os orbitais P, ó, cabem 6, né? Então, vamos começar aqui com o orbital S, né? Aqui cabem 2 elétrons, então eu tenho 2 girando aqui. Né? No orbital P, né? Perceba que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, ele tem esse desenho aqui, ó, ele pode estar fazendo o que eu chamo de lemniscata, né? Ó. Então, cabem 2 aqui e cabem 2 aqui. Né? Então, o movimento do orbital P, ó, aqui está o meu orbital S, né? Ó, ele é uma esfera. Então, o primeiro elétron estaria aqui, S, e o segundo elétron estaria aqui, ó, S. Então, o meu orbital S, ele tem aí o formato de esfera, ele fica circular, que é justamente isso que a gente está vendo aqui. Né? Ó, esse formato de nuvem eletrônica. Né? Esse é o meu orbital S. Já o orbital P, né, ele tem um formato de Altair, né? É um formato aí chamado de lemniscata, né? Que é o símbolo de infinito. Se alguém conhece esse símbolo aí, né? Isso aqui é chamado de lemniscata. É um bom nome para dar para o filho aí, ou para o cachorro, ou para o gato. Né? Ô, lemniscata, chega aí. Então, ele faz justamente o movimento de infinito. Né? Então, cabe um elétron aqui, ó, orbitando esse pedaço. Cabe 2 aqui, na verdade, né? Então, cabe 2 aqui. Cabem outros 2 aqui. Nesse outro infinito. E cabem outros 2 aqui, ó. Então, esse é o meu orbital P, né? Que é o meu orbital secundário aí, né? Orbitais P. Então, ele pode estar em qualquer posição dessa lemniscata, né? Então, o orbital, ele não tem mais o formato circular, ele tem esse formato de símbolo de infinito, um formato de Altair. Né? Ele pode estar em qualquer pedaço daqui. Ele pode estar em qualquer pedaço daqui também. Então, esse é o formato aí do orbital P. Já para o orbital D, né, ele já tem um formato aí tridimensional. Né? Então, aqui cabem 2. Aqui cabem mais 2. Aqui cabem mais 2. Mais 2. E mais 2. Totalizando aí 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 10 elétrons. Então, ele pode estar aqui, ó, né, ó, girando nesse formato aqui. Né? Ele pode vir aqui, voltar para cá e depois voltar. Então, ele está aí, basicamente, num trevo de 4 folhas. Né? Então, eu tenho aí que avaliar os orbitais D, né, de acordo aí com os planos. Né? Então, eu tenho D, YZ, D no XZ. Né? Ele está aqui, ó. Pode vir fazer esse movimento aqui de flor. Eu tenho um D no plano XY. Né? Então, está aqui o outro aqui, ó, fazendo esse movimento. Né? Logicamente que ele pode estar em qualquer lugar aqui. Né? Isso aqui é uma probabilidade. E o DXY aqui também, né? Outro formato aqui de hélice. Né? E existe aí o orbital Z ao quadrado, né? Ó, que ele tem esse formato aqui, ó. Né? Um toroide. Né? Então, tem 5 possibilidades aí por orbital D, aonde cabem 10 elétrons. Né? Então, cabem 2 aqui. 2, 2, 2 e 2. Tudo bem, gente? Vocês estão pegando a ideia? Tá fazendo sentido para vocês? Se não tiver, gente, me pergunta, por favor, s'il vous plaît aí, please. Per favore.
Tudo bem mesmo? E no orbital F, né, ó, perceba que eu tenho 7 configurações aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma delas cabem 2 elétrons. Totalizando aí 14, né, 7 vezes 2, 14. Já o orbital F, ele tem uma forma meio que estranha aí, né, aqui eu tenho todos os orbitais desenhados, né, ó. Então o orbital 2 aí, ó, são 2 elétrons por camada, né? O orbital 6, né, tem esse formato aí de lemniscata. O orbital D, né, tem esse formato aí de lemniscata dupla. E o orbital F, ó, perceba que ele é um bagulho bizarríssimo, né? Então, os parzinhos de elétrons, ele pode estar passeando aqui, ó, por toda essa região de nuvem eletrônica. Então, tem aqui imensas possibilidades, né, da gente estar aí passeando para lá e para cá. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 configurações, né? Justamente aí cabendo 2 elétrons por cada, né? Então, 2 vezes 7 me dá 14 na camada do orbital F. Tudo bem? Né? Esses são os desenhos aí. É difícil desenhar isso, né? Isso é bem complicado, né? Imagina você calcular as probabilidades, né, de estar encontrando aí os átomos para cada estado energético, né? Geralmente a gente calcula para o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio, o átomo de lítio, né? Que são átomos que têm poucos elétrons. Para você calcular para um átomo maior aí na tabela periódica, né? A coisa fica praticamente impossível de ser calculada na mão, né? A gente tem que usar aí o famoso cálculo numérico para estar fazendo aí as contas de estatística. Certinho? Tudo bem mesmo? Alguma dúvida? Aleph, tudo bem aí? Sim. Aleph, Oi, tá sim. certo? Fábio, alguma dúvida? Presente. Sem dúvida. Fernanda, Tudo tranquilo, Pro. ok. Fernando, tudo bem aí? Ah, por enquanto não, professor. Ok. Por enquanto sim, desculpa. Ok. Gabriel, Tudo ok. ok. Giovana, estraguei a vida da Giovana aí com o spoiler do Stranger Things, mas tudo bem. Depois você assiste, Giovana. Isabela, tudo certo? Oi, tudo certo. Isabelle, tranquilo? Kaline, dúvidas, Kaline? Não, tranquilo, professor. Kathleen, alguma dúvida, algum questionamento? Deu para pegar a ideia dos orbitais? Larissa? Tudo bem, Larissa? Alô? Larissa? Opa, respondeu. Leandro? Tranquilo, Leandro? Tranquilo, professor. Esses desenhos aí eu tinha visto no livro de mineralogia, nossa. Só não tem os do orbital F, né? Mas o resto tá igualzinho aí. Igualzinho, não muda, né? São os É. orbitais aí, os átomos, né? Eles têm aí, os desenhos continuam sendo os mesmos. Lucas Locatelli, tudo bem, Lucas? Mariana? Tranquilo? Dúvidas? Matheus? Ok. Murilo Dorta? Tudo certo, Murilo? Tudo certo, professor. Murilo Lima? Tudo bem? Nicolas? Tudo certo aí, Nicolas? Tamires? Tudo certo. Tawari? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Vinícius? Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo. Então tá bom, beleza. Então, esses desenhos bem bonitos aqui, né, que a gente está vendo dos orbitais, como é que eu uso isso? Né? Aonde eu vou usar esses caras, né, na descrição dos números quânticos, né? Lembrando que o objetivo da nossa aula
é fazer a descrição dos números quânticos. Né? A gente viu até agora o primeiro número quântico, que era o N, né? Que é justamente aí o número de camada. Né? Aonde entram os orbitais? Vamos lá. Então, agora, né, olhando aí a nossa distribuição eletrônica, né, seguindo aí o formato do Linus Pauling, né, a gente tem o seguinte, né, ela obedece basicamente essa ideia aqui, né? Ó. Então, a primeira camada, né, o N igual a 1. Segunda camada, N igual a 2. Terceira camada, N igual a 3. Quarta camada, N igual a 4, e assim por diante, né? Até chegar em N igual a 7. Então, ele passa aqui, ó, 1s2, aí vem para 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, e aqui teria um 8s2 ainda, né, na minha camada de número 8. Então, você perceba que existem subníveis, né, ó, então, aqui eu tenho camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perceba isso como uma matriz, né, imagina uma matriz aí, onde cada camada seria a linha, e cada coluna seria o meu subnível energético, certo? Então, ó, aqui eu tenho o subnível S, aqui eu tenho o subnível P, aqui eu tenho o subnível D, e aqui eu tenho o subnível F, certo? Esses subníveis aqui, eles são chamados de número quântico secundário. Né? Então, dependendo do meu subnível, o S ele é igual a 1, o P é igual a 2. Não, o S é 0, se eu não me engano aqui. Deixa eu... Aqui tá no próximo slide aqui, ó. 0, 1, 2, 3. É, o S é 0. É 0. Cadê a caneta aqui? É 0. O P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, cada um deles aqui vai ter uma numeração. Né? Então, esse aqui são o meu número quântico secundário. E aqui está justamente a resposta do porquê cada camada cabia uma certa quantidade de elétrons. Né? Então, você olhar aqui, ó, camada 4, cabiam 32 elétrons. Né? Então, cabem aí, ó, 14 da camada F, mais 10 da camada D, mais 6 da camada P, mais 2 da camada S. Né? Então, 14 mais 10, 24, mais 6, 30, mais 2, 32. Na camada 3, cabem 18 elétrons. Então, é 10 da camada D, 6 da camada P e 2 da camada S. Né? Então, eu tenho aqui 18. E assim por diante. É por isso que eu tenho aqueles números, né, por camada, o quanto que cabem aí em cada nível, né, em cada camada do meu número quântico principal, certo? Então, está aqui o preenchimento eletrônico, né, a quantidade de níveis, os subníveis possíveis, né, e como que é o preenchimento eletrônico de cada uma dessas camadas, né? Isso aqui a gente aprende no ensino médio, né, alguma aulinha de química aí, todo mundo chegou a ver, certo? Mas a classificação, né, como é que fica aí 0, 1, 2 e 3, é o que eu chamo de número quântico secundário, né, ou estado energético. Por que estado energético? Porque aqui, ó, se eu coloco isso num gráfico, né, aonde quanto mais alto eu tiver na camada, maior é a minha energia, certo? Então, se você olhar aqui, cada nível vai me dar, né, uma quantidade de energia. Então, por exemplo, o 1S aqui, ó, ele tem esse nível de energia. O 2S, ele tem esse nível de energia. O 2P, ele tem esse nível de energia. O estado 3S, ele tem mais energia do que o 2P. Perceba que ele está um nível acima. Né? O estado 3P tem menos energia que o 4S. O estado 3D tem mais energia que o 4S. Né? E assim por diante. Então, quanto mais eu vou subindo aqui, eu tenho uma quantidade de energia. E aqui eu classifico justamente os dois números quânticos, né? O principal, que é o número da camada, e o secundário, que
que está relacionado com o orbital, né? Então, eu chamo esse número quântico secundário de L, né? Então, se eu estou na camada S, o meu L é igual a 0. Se eu estou na camada P, o meu L é igual a 1. Se eu estou na camada D de dado, o meu L é igual a 2. E se eu estou na camada F, o meu L é igual a 3. Né? Então, o meu número quântico secundário ele pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. O número quântico principal ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até 8, né? Se eu estiver ali na oitava camada, né? No 8S2. Então, são essas variações dos dois números quânticos, né? O primeiro serve para indicar a camada e o segundo serve para indicar os subníveis. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Vocês pegaram a ideia aí? Tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês aí? Professor, Diga. agora eu me lembrei, eu tinha aprendido isso quando estava fazendo eletrônico. Mas só que o professor tinha ensinado de outro jeito. Eu não lembro o que ele fez na aula que eu me caguei de rir. Mas eu tô lembrando daí. O que ele fez? Não lembro. Sei que eu sei que foi chorar de rir. Ok. Beleza. Bom, mas aqui a gente tem, né, o porquê dos orbitais, né, do S, do P, do D e do F, e o porquê das camadas. Então, esses caracterizam para a gente dois números quânticos, né, o número quântico N e o número quântico L. Faltam dois números quânticos, o número quântico M e o S, que a gente vai ver agora. O que seria o M, né, o número quântico magnético? Vamos lá, entender como é que funciona. A gente não acabou de ver que cada orbital cabia uma quantidade de elétrons, né? Então, por exemplo, no orbital S cabem 2 elétrons, né? Então, aqui, ó, para o orbital S cabem 2. Para o orbital P cabem 6. Para o orbital D cabem 10. E para o orbital F cabem 14. Não era isso que a gente tinha visto? Certo? Então, ó, se eu voltar lá naquele desenho lá atrás, lá, ó. Esse aqui, pode ser esse aqui, ó. Passar, apagar os desenhos aqui, ó. Então, ó, aqui cabem 2. Aqui cabem 2. Aqui cabem 2. E aqui cabem 2. Né? Totalizando aí 6 elétrons do orbital P. No orbital D, cabe 2. Cabe 2. 2, 2 e 2, né? Totalizando aí 10 elétrons. E no orbital F é a mesma coisa, né? Cabem 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. São 7 configurações, 7 vezes 2, 14. Essas configurações aqui, ó, né, dependendo da onde o meu elétron se encontra, né, dependendo aí da classificação que ele tem, eu vou estar atribuindo números diferentes para isso, que é chamado de número magnético, né? São as casinhas que cada elétron pode estar colocado, né? Qual é o orbital que ele vai estar colocado. Então, por exemplo, no S, né, ele só tem uma casinha, né, que é justamente esse desenho aqui. Só tem essa casa. Então, eu chamo o número magnético do S de 0, porque ele só tem uma casa. Então, todo mundo que tiver no S, ele vai possuir aí um número magnético 0, um M igual a 0, porque ele só tem uma casa. Aqui. No P, a gente tem 3 casas, né? São 3 configurações aí, ó. Então, cada casinha do P, eu vou chamar de um número característico. Então, a primeira casa eu vou chamar de -1, a segunda casa eu vou chamar de 0, e a terceira casa eu vou chamar de +1. Onde em cada casa cabe 2 elétrons, né? Então tem aqui, ó, casa -1, casa 0, casa +1, casa -1, casa 0, casa +1, -1, 0, +1, -1, 0, +1. Então cada uma dessas casinhas cabem 2, certo? E aí
vai depender da distribuição eletrônica, né? Então, o meu M aqui no orbital P, ele pode ser ou -1, ou 0, ou mais 1. Então, esse aqui é o meu número quântico magnético para o orbital P. Tudo bem? Já para a casinha D de dado, né? Eu tenho 5 casas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Cada casa vai receber um númerozinho. -2, -1, 0, mais 1, mais 2. Então, dependendo de onde está o meu elétron, né? Ó, então está aqui, uma cada casa. -2, -1, 0, mais 1, mais 2. Até -2 a mais 2, de -2 a mais 2, de -2 a mais 2. Né? Então, aqui, se o meu elétron tiver num orbital D de dado, né, que seria aí o L igual a 2, que é o número quântico secundário, o número quântico magnético ele pode variar de -2 até 2. Aqui tem um errinho aqui, que é para ser 1, mais 1. Tudo bem? E se eu tiver no F, né? No F eu tenho 7 casas. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, ele pode ser do -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Aonde cada casinha cabem 2 elétrons. Então, tá aqui, ó. -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Então, essas possibilidades de -3 a mais 3 são o meu número magnético, né, que é aonde está o meu elétron. Porque eu posso fazer a distribuição, né? Então, imagina que eu faço a distribuição e ela terminou aqui no 4F10, certo? Qual seria o número quântico magnético dele? Então, eu tenho que vir aqui, né, ó. Aqui cabem 2, 2, 2, 2, 2. Quando completou 10, ele está aqui no mais 1. Né? Então, o meu M seria mais 1. Né? Se eu tivesse, por exemplo, no 4F1, opa, o F1, eu teria um elétron só. Então, eu estaria nessa casinha aqui, ó. Né? O meu M seria -3. Né? Então, tudo vai depender da distribuição eletrônica, da onde termina, né, ali a minha distribuição, dependendo do elemento que eu estou pegando. Né? Por exemplo, se eu pego aí um elemento que terminou na distribuição 6D9, por exemplo. Né? Então, eu vou lá. Aqui cabem 2 elétrons. Aqui cabem 2. Aqui cabem 2. Aqui cabem 2. E aqui vai caber 1. Né? Então, ele está aqui na última casa, né? Com M igual a mais 2. Tudo bem, gente? Vocês estão pegando a ideia? Sim? Beleza mesmo? Tá fazendo sentido para vocês aí as casinhas de 2 em 2? Sempre aos pares? Sim, a gente vai chegar num exemplo daqui a pouco. Eu vou explicar todos os números quânticos e a gente vai fazer um exemplo. Por exemplo, né, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um elemento que a gente conhece. Né, ó, olha só. Fala um elemento aí, Vinícius. Você que quer um exemplo aí, vamos lá. Fala um elemento de número baixo, né? Não, um elemento de número baixo. Não, o ouro. O ouro é 79. Carbono. Boa, o carbono. Né? Tá aqui o nosso amigo carbono aqui, né? Carbono 6. Né? Como é que fica a distribuição do carbono? 1s2, 2s2, 2p2. Não é mesmo? Cabem 6 aí, né? Ok? Aonde está o P2? Esse cara aqui, não é? Ó?
Ó. Certo? Ó. 2p. O 2p, né? Ó, ele tem -1, 0 e mais 1. Então, eu vou colocar os elétrons, né, aos pares aí em cada casinha. Então, ó, aqui 1s2 cabe em 2. 2s2 cabe em 2. 2p2. Então, aqui, ó, na primeira. Né? Então, para o carbono, o meu M é igual a -1. O N, que é o número quântico principal, é igual a 2, porque eu estou na segunda camada. E o L, que é o número quântico secundário, tá com o orbital P. O orbital P, o meu L é igual a 1. Então, esses são os números quânticos para o carbono. 2, 1, -1. Tudo bem? Pegou a ideia, Vinícius? Sim? E a gente vai seguindo essa regra para qualquer elemento, né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar outra aqui, ó. Vamos pegar o cobre. Cobre 29 aí, né? Leandro só lembra do cobre, né, Leandro? É. O cobre, ele termina no... Aonde? Aonde termina o cu aqui? Então, onde termina o cobre, desculpa. Quem faz o do cobre aí? Quem faz o do cuprum? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Aqui tem um desenho, né? Então, lá, o cobre. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui deu 10 elétrons, né? Ó. 14 não, 12, 18, 20. Aqui já deu 30. Então, o último do cobre é o 3d9. Não é mesmo? Confirma para mim aí, gente. É isso? É 4s2, 3d9. Isso, 3d9 do cobre, né? Então, 3d9 está onde? Né? Qual que é o número quântico principal dele? Qual é o N? 4. Não. Número quântico principal. Isso, ele está na camada 3, né? Ó. É o meu N igual a 3. Então, N é igual a 3. Qual é o número quântico secundário? O L. Ele está em qual coluna aqui? 2, né? Ó. Certo? Ó, aqui é L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Então, ele está no 2. E qual seria o M dele? Mais 2. Né? Porque se eu quebrar aqui em 5 casinhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, ó. Né? Aqui seria -2, mais -1, 0, mais 1, mais 2. Aí aqui caberiam 2, 2, 2, 2 e 1. Né? O último elétron está aqui, ó. Né? No mais 2. Então, M seria mais 2. Tudo bem? Beleza? Eu já te mandei os exercícios, André, mas eu considerei sempre o maior nível, porque eu tinha aprendido dessa forma aí. Por exemplo, eu trocava o 3D9 e colocaria o 4S2 como a camada de maior valência, entendeu? Porque, não, aí são pelo menos coisas... assim que eu aprendi, né? Espera só um pouquinho, Fábio, calma, respira. Olha só, são coisas diferentes, ok? Você tem a camada de valência e você tem a camada energética. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, para você ter aqui, ó, olha só, vamos apagar aqui os estados de energia.
Olha só. Então, o cobre estaria aqui, né? Ó. 3D9, né? Ó. Certo? E o outro aqui seria 4S. Certo? O que o pessoal faz, né? Ali, você falou, eu deixo aqui com 3D10 e escrevo 4S1, né? Então, você tem que tomar um cuidado, o seguinte, o 4 aqui é a camada de valência, que é a camada acima, só que o nível energético da camada 3D aqui é maior que a camada 4S. Então, você tem duas classificações. Você tem a camada de valência e você tem a camada de energia. Né? Então, tem que tomar um cuidado extremo com isso. Inclusive, nos exercícios da lista 4, eu peço justamente isso, né? Para você diferenciar qual é o número quântico do elétron mais energético e qual é o número quântico do elétron da última camada de valência. Tudo bem? Ficou claro? Sim, entendi. Mas eu tinha considerado de maior valência para fazer a classificação de nível. Não, aí só corrige aí, dá errado. Sim, não, são duas coisas diferentes, né? O nível de energia e camada de valência. Né? A camada de valência é a última camada sempre, né? Porque a camada 3, a camada 4 aqui, ó, ela é maior que a camada 3, que seria o número quântico principal. Né? Então ele estaria aqui, ó, né? Ó. Tá aqui o meu núcleo. Essa aqui é a camada 3. Essa aqui é a camada 4. Então, a camada 4, que é o 4S aqui, ela é a camada mais externa. Porém, a camada de nível mais energético é a camada 3D. Né? Eu não posso levar em conta só a última camada, só o número quântico principal. Eu tenho que levar em conta toda a distribuição. Tudo bem? Eu entendi. Eu também, na classificação do número magnético, no M, eu fazia a distribuição dos spins para fazer a classificação da casa lá dentro. Eu não colocava em dupla também. Tem que pôr em dupla, porque existe um negócio que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, chamada regra de Hund. Né? Você não pode colocar por cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. É para cima, para baixo, 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 que é o spin do elétron, né? Que é justamente aí a flechinha para cima e a flechinha para baixo, né? Aonde cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, né, com spins diferentes. O spin, ele não tem uma analogia clássica, né? O spin é uma quantidade quântica do elétron, mas a gente pode estar basicamente relacionado o spin com a rotação dele, né? Então, quando eu coloco uma carga em movimento, né, quando eu coloco um elétron para cima mover, ele está aí produzindo um campo magnético. Então, o elétron rotacionando, né, na órbita lá, ele se comporta como um ímã. Okay? E aí ele acaba produzindo, né, um que eu chamo de momento magnético, que é chamado esse mizinho aqui. Então, se o elétron rotaciona aqui no sentido anti-horário, certo? Eu tenho aqui que as minhas linhas de campo magnético vão estar apontando para cima, e aí o meu momento, ele é dado como sendo mais meio. O número de spin é mais meio. Se o meu elétron rotaciona no sentido horário, ele é menos meio. Né? Então, ali, o meu momento magnético estaria apontando para baixo, como se eu estivesse invertendo a polaridade do ímã. Então, além do elétron estar fazendo um movimento ali dentro da nuvem eletrônica, indo ali para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ele está rotacionando em torno de um eixo. Certo? É como o planeta Terra, né? Ela faz translação ao redor do Sol e ela faz rotação em torno do próprio eixo. Né? Então, aqui o meu elétron também tem esse tipo de movimento. Né? Ele está fazendo aí a translação, que é dentro da nuvem eletrônica, só que enquanto ele faz isso, ele está rotacionando. E a rotação, dependendo se é horária ou anti-horária, aí eu vou ter um spin positivo e um spin negativo, né? Onde eu tenho aí o anti-horário mais meio e o horário menos meio. Né? O mais meio eu represento com a setinha para cima. E o menos meio eu represento com a setinha para baixo. Né? Então, o spin, ele só pode ser aí 2 números, ou meio ou menos meio. Né? Então, eu tenho aí os 4 números quânticos, N, L,
M e S, né, o S vai estar relacionado com a casinha que você vai estar colocando o seu elétron. Se você coloca um elétron e ele está para cima, mais meio. Se você coloca um elétron e ele está para baixo, menos meio. Né? Essa é a classificação do número de spin. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Vamos lá, vamos fazer um exemplo para o Scand, então. Scand 21. Quais são os números quânticos do Scândio 21? Então, eu tenho que fazer a distribuição dele, né? Então, a distribuição do Scândio, se é 21, aí eu começo, ó, 1s2, tá aqui. 2s2, aqui, ó. 2p6, 3s2, vou fazer as cores aqui das camadas, né? 3s2, 2p6, 3p6, na verdade. 4s2, né? Fechou aqui o 4s2. E o último elétron está aqui no 3d1, certo? O 3d1, né? Ele só completa 1 para cima aqui, tá? E aí eu vou classificar os números quânticos. O primeiro número quântico está relacionado, né, com sempre o último elétron da distribuição, né? Lembrando que o nível de energia 3D é maior que o nível de energia 4S. Então, 4S tem um nível de energia menor que o 3D. Vou escrever um menor aqui de maneira decente. Então, isso aqui é nível de energia. Porém, a camada 4S, ela é maior que a 3D, né? Aí na valência, né? Ó, então, o nível de valência. Justamente, né? Porque meu número quântico aqui, ó, principal, ele é maior do que o outro, certo? Só que no nível de energia, o 3D é maior que o 4S. Então, tem que tomar cuidado, né, em relação a isso. O número quântico principal, que é o Nzinho, ele vai dizer para você qual é a maior camada de valência, né? Qual é o último nível de valência. E os outros números quânticos, né? O subnível aí, né? O L e o M, eles vão te dizer quais são os níveis de energia dessa distribuição. Então, a gente tem que ficar atento tanto para a parte de nível energético, quanto para a parte de nível de valência. Tá? Então, na lista, eu peço para vocês fazerem as duas classificações lá. Tanto a parte do nível de energia, quanto a parte do nível de valência. A gente pode aí estar fazendo os dois, né, sem perda de generalidade, sem medo de ser feliz, certo? Mas justamente aí seguindo, né, a descrição, né, entre o que é nível de energia e o que é nível de valência. Tudo bem? Então, o primeiro número aqui para nível de energia, né, considerando aí o nível de energia, seria N igual a 3, porque eu estou na terceira camada. O outro seria L igual a 2, porque eu estou no terceiro subnível, que é o subnível D. O meu M, que é o número magnético, né? No subnível D, eu posso estar indo de menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Bom, o primeiro elétron está ocupando aqui a primeira casinha, né, ó, do D. Então, eu estaria no menos 2. Por isso que o meu M é menos 2. E o meu spin, né, a gente viu agora há pouco aí que eu tenho o spin mais meio ou spin menos meio, né, ou para cima ou para baixo. Eu vou colocar aí, completando as casinhas, sempre com eles primeiro para cima. Então, S valendo mais meio, certo? Então, spin para cima. Então, os 4 números quânticos seriam esse, ó. N3, L2, M menos 2 e S mais meio. Tudo bem, gente? Beleza? Pegaram a ideia? Tudo bem? E aí entra a regra de Hund, né? Para os orbitais degenerados, né? A menor energia será obtida
com a máxima multiplicidade de spin, né? Então, na hora que eu estou completando as casinhas, certo? A maneira correta aí é sempre eu completar a parte de cima primeiro, né? Completo com todos para cima, depois eu completo com todos para baixo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego o nitrogênio 7 aqui, o nitrogênio 7, né? Ele tem aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p3, né? O 2p3 ele vai ser completado com um para cima, um para cima, um para cima. Então, o meu M do último vai ser mais 1. E o meu spin vai ser mais meio, porque eu estou para cima. Certo? Se eu pegasse, por exemplo, o oxigênio, né, que seria o próximo aí da tabela, né? Aqui ele não faz para o oxigênio, mas vamos fazer aí justamente para que fique claro aí, ó. Então, o oxigênio 8. Então, ele tem, ó, 1s2, 2s2 e 2p4. Então, eu completo aqui 1, 2, 1, 2, camada, e aqui eu vou ter 3, né? 1, 2, 3. Então, ele tem 4, ó. Então, eu venho aqui seguindo a regrinha do Hund. 1, 2, 3, e o último fica para cá. 4. Certo? Então, o do último elétron, aqui, ó, o último que eu coloquei foi esse cara para baixo aqui, ó. Então, o meu número magnético seria menos 1 e o meu S seria menos meio. Certo? Porque o último que eu coloquei foi o cara para baixo, né? Que é o quarto aí. Né? Se fosse 3, aí eu estaria no nitrogênio, né? Estaria, no caso aí, M mais 1, né? S mais meio. Como o último que eu coloquei estava para baixo, né? Ele está na casa M menos 1, né? Na casinha mais à esquerda. Então, é M menos 1 e S menos meio, né? Porque eu pus ele para baixo. Tudo bem? Essa é a nossa regrinha de Hund aí. Tranquilo, gente? Dúvidas, por enquanto? Beleza? Tá indo? Vamos fazer um... Professor, só a título de curiosidade, se o oxigênio fosse um magnético, o spin, então, seria tudo para cima? Ou como é que ficaria isso numa hipótese? Ou então, dando um exemplo de um elemento magnético. Então, você pegar, por exemplo, o nitrogênio, né? Ele tá todo para cima, né? E o nitrogênio não é magnético, né? É, verdade. Então, ele poderia ter, né? Ele não tem uma propriedade magnética, né? É apenas aí... não depende só disso, né? Seria isso. Não depende só disso, exatamente. Né? Na verdade, o magnetismo, ele tem 3 facetas, né? Ele tem 3 tipos de magnetismo. Eu chamo de ferromagnetismo, que é o magnetismo que a gente comumente conhece, certo? Porque nesses materiais que são ferromagnéticos, eles têm dentro deles, né, na composição ali da estrutura atômica, eles têm momentos de dipolo intrínsecos, certo? Então, eles têm ali pequenos ímãs, né, dentro da própria estrutura cristalina deles. Então, quando você coloca isso perto de algum outro, de algum ímã, de alguma coisa, né, esses momentos magnéticos, eles se alinham e aí o material é magnético. Só que existem 2 outros tipos, né, de magnetismo, que são chamados de diamagnetismo e de paramagnetismo. O paramagnetismo, você consegue fazer justamente, né, você pega o elemento, né, então você poderia pegar aqui o seu nitrogênio, né, e dependendo de como você muda a temperatura dele, aí esse efeito aqui de spins para cima funciona. Tá? Porque mas o nitrogênio não é magnético. Ele é, só que numa temperatura
de aproximadamente 4 Kelvin. Né? Uma coisa muito baixa, muito fria. Ele obedece um negócio chamado lei de Curie. Né? Então, ele é um material que é chamado de material paramagnético. Então, ele só vai possuir propriedades magnéticas a uma determinada temperatura. A temperaturas ambientes, não. Né? Ele não funciona aí. Aqui, basicamente, ele já nessa temperatura, ele já seria quase, se não me engano, quase sólido já, né? Aí 4 Kelvin aí, já estaria nitrogênio tipo sólido, né? Se eu não me engano, não lembro agora de cabeça a temperatura de fusão do nitrogênio. Mas... André, Oi. Desculpa te interromper. No paramagnetismo, o zero absoluto, ele atinge todos os elementos? Eles ficam todos magnetizados? A princípio, sim. É porque a lei de Curie, né? Ela é uma lei assim, né? Você tem um gráfico aqui de temperatura e magnetização. Né? Então, ela é uma lei inversamente proporcional, né? Ela vem aqui, ó, se a temperatura é baixa, a magnetização é alta, né? Então, eu tenho aqui justamente para esse cara aqui, né, ele vem caindo aqui. Né? Então, ela não teria, né? No zero absoluto, né? A princípio, em laboratório, né, não é obtido, né? O menos 273,16 graus Celsius, né? Que seria aí o nosso 0 Kelvin. Mas, a princípio, né? Se você está nessa temperatura, né? Você está com a sua magnetização lá em cima, né? Certo? E você está num material que é chamado de supercondutor. Né? Então, tem um material que é chamado de o quinto estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein, né? Que ele é tipo um aglomerado de moléculas, né? Que está bem próximo aí do zero absoluto, né? Ele é super magnetizado e ele é um supercondutor, né? Porque ele não tem resistência nenhuma aí à condução. Só que ele né, estável, né, só nessa temperatura. E para você manter essa temperatura, né, para um aglomerado de moléculas, você vai gastar muita energia, né? Então, existe, é provado, quem sabe algum dia a gente tenha tecnologia suficiente para estar gerando uma quantidade de energia absurda, aonde eu consigo sustentar, né, objetos aí com essa temperatura, mas ele existe em laboratório aí por alguns segundos apenas, né? A gente não consegue manter essa temperatura por muito tempo, ok? Mas, a princípio, né, alguns materiais aí paramagnéticos, né, eles se tornam magnéticos a temperaturas muito baixas, né, da ordem aí de 4 Kelvin. Depois procure aí por lei de Curie. A nossa querida... Tem uma tabela, né? Tem a nossa querida Madame Curie, né, ela que criou aí essa lei de Curie. Inclusive, o prêmio Nobel em física dela, né, vem justamente dessa lei. Né, aí, estudos da magnetização dos elementos paramagnéticos. Fala da temperatura também do fusão, então, 470 do ferro lá que perde o magnetismo, né? É justamente a temperatura, É a temperatura que está influenciando. É que o ferro é outro tipo de magnetismo, né? Ali, já é ferromagnetismo. O estudo dela foi para na tabela materiais paramagnéticos. Na tabela tem 770 graus Celsius positivos, perderia a qualidade magnética o ferro, né? Sim. Nessa tabela de Curie. Uhum. Beleza? Vamos ver se a gente faz um exercício aqui, ó. Vamos lá. Acho que não tem exercício. O exercício a gente fez ali, né? Mas aqui, ó, para finalizar a aula, né, o nosso princípio de exclusão de Pauli. Né? Então, existem os 4 números quânticos, né? O N, o L, o M e o S, né? Onde o N é o número principal, o nível da camada. O L é o número secundário, que é o energético. O M é o número magnético, que está relacionado ao orbital. E o S é o número de spin. E o princípio de exclusão de Pauli diz para a gente que em um átomo não existem 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Né? Não tem, certo? Então, é justamente aí na diferenciação,
né, dos elétrons de um átomo, né? Eu tenho aí 4 números quânticos para estar caracterizando eles, e aí eu não vou ter, né, no mesmo átomo, 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Essa é a ideia do princípio de exclusão de Pauli. Tudo bem, André, gente? Oi. Vou fazer uma colocação. Em mineralogia, a gente está tendo os princípios de Pauli lá, o princípio da coordenação, da parcimônia. Esses princípios você não vai chegar a abordar, né? Não, isso aí a gente está vendo aí a parte da física, né? Aplicado à geologia, como você disse aí, está na disciplina de mineralogia. Eu não entendo nada de mineralogia. Não, ele explicou a parte física e química, né? Propôs lá o princípio da determinação, o princípio da parcimônia, né? Enfim. Eu não conheço esses princípios. Pois são os princípios de Pauli. Ele é bastante complicado. Não, é fácil de entender. Fazer a descrição que é complicado, porque tem os espaços vazios B e C, né? E o preenchimento em camadas. Uhum. Eu achei bastante interessante isso daí. É porque você tem regras de seleção, né? Isso é uma coisa chamada aí de regra de seleção, né? Porque o que seria uma regra de seleção? Vamos lá. Então, imagina que você tem o seu átomo aqui, né? Então, aqui as camadas. Bem rústico aí, né? Só para dar um exemplo, certo? Por exemplo, eu tenho um elétron aqui, né? 2, aí 3, 4, 5, 6, a segunda camada. E aí eu quero ver, né? É possível que o elétron daqui, da primeira camada, pule para a quarta camada? Né? Não, porque existem aí algumas regrinhas que envolvem justamente os números L, M e S. Né? Então, que é a regra de Bohr, né? Existe aí as regrinhas de seleção, aonde você tem aí alguns níveis no qual o elétron pode pular ou não. Né? Então, ele tem que estar obedecendo, né, justamente aí essas regrinhas de seleção. Então, ele não pode pular da primeira para a última camada. Né? Então, se eu vou excitar um átomo, né, eu pulo aí da primeira, pulo para a última. Não. Se ele pulou, ele pode pular para uma camada para cima, né, ou ele pode simplesmente perder esse elétron, né, fazer aí uma ligação iônica, uma ligação com outro tipo de elemento. Né, mas, a princípio, eu tenho regrinhas. Né? Por exemplo, esse átomo aqui, dependendo da camada, imagina que ele estiver aqui no 2p2, né, ele não poderia pular para o 3d9, né, por exemplo. Existem aí algumas regrinhas, né, que eu tenho que estar observando, né, aí ao longo, né, eu só posso variar de um em um, eu posso pular de uma camada em camada, né, então existem aí algumas regras que eu tenho que estar respeitando, né, são chamadas aí de regras de seleção, né, a gente não vai ver isso aqui no curso, né, porque a princípio não tá na ementa, né, e aí é bem chatinho também essas regras de seleção, né, mas existe aí, né, as regrinhas aí, se eu posso pular ou não, né, que é a classificação que a gente chama, né, a gente pode chamar um átomo de singleto, de dupleto ou de tripleto. Né? Então, se ele pode pular 3 camadas, se ele pode pular para um outro nível energético, se ele não pode pular, então ele é classificado aí como singleto, dupleto ou tripleto, de acordo com as regrinhas de seleção. O André, sem querer abusar, mas teria como você dar só apenas uma passadinha de leve nisso daí, para nós, uma aula aí mais tranquila? Eu posso colocar como material complementar aí no Google Classroom lá. Sim. Pode ser. Para quem tiver curiosidade, pode. Para quem tiver curiosidade, eu não quero sobrecarregar ninguém também aí, né? Sim, só para quem tem curiosidade. Tranquilo. Esse singleto ia ser com base naquela constante 13.6 lá, né? Que tem aquela regra de cálculo lá dos níveis de energia. 13.6? Que você faz o cálculo do salto o 13.6 eletronvolts é o nível fundamental do átomo de hidrogênio, né?
que faz mais calculado, dá para calcular o salto em camadas também, não dá com base mas aí você está em outra história, né? Você está em séries de Lymer, séries de Bauer, né? São séries de níveis de energia, né? Isso. Aí você tem a constante de Heisenberg envolvida, né? Você tem aí justamente o quanto ele vai e o quanto ele volta, né? Você estaria preocupado aí com a quantidade de energia, né? Ele seria aí a energia, ela é proporcional a a constante de Heisenberg, né? 1 menos n final ao quadrado menos 1 sobre n inicial ao quadrado, né? Esse é o nível de energia, né? Então ela depende aí da camada final e da camada inicial que ele está colocando, né? Onde o nível fundamental do átomo de hidrogênio, ela vale 13,6 eletronvolts, né? Negativo, na verdade, porque ele é uma energia de ligação, né? Uma energia negativa. Só que essas séries aí, elas só valem para o átomo de hidrogênio, né? Elas não valem para os outros átomos, porque a descrição, né, para outros átomos com mais elétrons, com mais níveis de energia, ela é extremamente complicada, né? Para descrever o átomo de hidrogênio já é difícil, né? Para descrever átomos com outros níveis de camadas ainda é mais complicado ainda. Então a gente faz isso aí para o átomo de hidrogênio, né? Simplesmente para o átomo de hidrogênio. Se eu pegar outros átomos mais complicados mais para frente, é uma coisa absurda de complicado. Não, é complicado. É que eu estou estudando o princípio de valência eletrostática, que é aquela relação RA sobre RX, e eu queria entender um pouco melhor, entendeu? Entendi. Não, mas o André, como eu falei para você, tem guia para quem tiver interesse, ler e guarda isso para si próprio, sem querer aumentar a quantidade de trabalho, pelo amor de Deus. Sem problemas, tranquilo. Beleza, gente. Ficou claro aí os 4 números quânticos? Esse era o objetivo da nossa aula aqui, as distribuições. Todo mundo entendeu aí como é que eu acho N, como é que eu acho L, como é que eu acho M e como é que eu acho S? Tudo bem? Vamos só fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo para resolver um dos que estão aqui, ó, né? Esses são exercícios de frequência. Eu vou resolver um aqui de exemplo, ó. Vamos fazer o do silício aqui. Então, o silício é 1s2, 2s2, 2p6, deu 10, né? 3s2 e 3p2. Olha o do ouro aí, né? Ó. Vai ficar de tarefa para vocês aí, né? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quais seriam aí os números quânticos, né, do silício? Vamos lá. A última camada dele, 3p2. Então, qual é o N aqui? Quanto vale o N? 3. Quanto vale o L? 1. 1, né? Ele está na camada P aqui, né? A camada P é o meu segundo nível de energia, L igual a 1. Quanto vale o M? 0. Lembrando da regrinha de Hund, né? Ó, temos aqui 3 casinhas, né? Então, ó, menos 1, 0 e mais 1. Né? Então, se ele está aqui com 2 elétrons, ele vem aqui 1, 2. Né? Então, o último está na casa 0. Então, o M vale 0. E o número de spin? Meio. Mais meio, né? Porque o elétron está aqui para cima. Mais meio. Então, está aqui a minha classificação dos 4 números quânticos para o silício, né? 3, 1, 0 e mais meio. É isso que vocês vão fazer para os outros elementos aqui, né? Para o cobre, o neodímio, o ouro e o criptônio. Nesse exercício aqui. Para esse aqui, né? Eu estou te dando os números quânticos, e aí eu quero que você encontre os elementos, né, que correspondem a eles, né? Fazer aí a parte inversa, certo? E aí no exercício 3, é só para você completar, né, quem é isóbaro, isótopo, isótono entre si, né? A princípio aí é bem tranquilo, né? São só
comparar os números. E exercício 4, né, é para você completar a tabelinha, né, aí com o que a gente viu na aula passada, né, com o número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, número atômico e o nome e o símbolo de cada elemento aí. Né, só para a gente ficar, completar aí o que vimos aí na aula passada. Maravilha, então, galera? Tudo bem? Beleza? Valeu, André, obrigado. Eu vou te cobrar o material, hein? Vou te cobrar, né? Quase uma lista. É nada, é bem fácil de fazer. Né? Em meia hora sentado, você faz isso, Leandro. Não tem muito segredo, não. Dá para fazer aí enquanto você está almoçando. Né? Só para sacanear, professor. Tá bem facinho de fazer. Bem mais fácil que os exercícios de frequência da parte de mecânica lá, né? Bem mais fácil. Beleza, então? Então é isso, galera. Então, ficamos por aqui. Na semana que vem, a gente vai ver aí as desintegrações, né? Radiação alfa e radiação beta. Um abraço. Se cuidem aí. Tudo de bom. Beleza, valeu. Valeu, professor. Falou. Até mais. Tchau.